Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Comenta Fundo é um quadro onde vocês escolhem um fundo e eu faço um comentário. Esse comentário nada mais é do que apresentar o fundo a vocês, trazendo os dados dele, o funcionamento dele, como ele gera a renda, para vocês entenderem melhor o fundo e assim vocês tomarem a própria decisão. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. Responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Comenta fundo, então como é que você faz? Você coloca aí o comentário, inclusive ontem foi meio disputado, né? Apesar que é o novo recorde do Comenta Fundo, o Adelmo, grande amigo Adelmo, que sempre troca ideias com a gente, Adelmo Bernardi, bem constante nos comentários, sempre registra aqui, 53 curtidas no vídeo de hoje, ele teve o RZAT11. Em segundo lugar, foi o Jaime Carvalho com o URE11, que fez um comentário bem interessante aí e deu 31 curtidas. Vocês têm uma ideia? O segundo lugar de hoje ganhava do primeiro lugar da semana inteira, dos outros todos escolhidos. Mas dessa vez, o Adelmo, ontem o vídeo, pelo jeito, chegou a uma audiência maior e por isso deu Adelmo com 53 curtidas no RZAT11. Vamos lá, começar aqui trazendo. Hoje ele subiu 2,86%, foi uma das maiores altas hoje, mas ele vem caindo no decorrer do mês de modo geral. A variação nos últimos 12 meses ele está caindo 23%. Atualmente está com PVP de 0,83. Há um ano atrás ele estaria com PVP acima de 1. Hoje ele está abaixo de 1. Mas tem uma rentabilidade de dividend yield de 18,08%, que é um dividend yield alto. Ainda mais quando a gente fala que o RISA Arctium, que antes era a RCT11, agora é RISA AT11, ele é um fundo imobiliário que tem imóveis, um fundo imobiliário de tijolo. Como é que explica essa rentabilidade alta dele e os outros tijolos perdem de feio para ele? Vamos dar uma olhadinha. Olha só o rendimento dele. Os últimos rendimentos, como eu estou com o relatório apenas de dezembro, gente, eu não estou com outro relatório, eu trouxe os dados, pelo menos, de rendimentos mais atualizados. 96 centavos foi o último rendimento e de janeiro foi 39 centavos. Essa variação aqui é muito interessante a gente explicar, mas no passado era sempre mais, chegou a pagar até R$2. E por que altera tanto? Se é o fundo imobiliário de tijolo e ele recebe aluguéis, e é o mesmo aluguel todo mês, por que tem tanta alteração na renda? Esse que nós temos que aprender nessa grande diferença que o RZAT tem em relação aos outros. Ele é gerido pela RISA Asset, administrado pela GT do BTG Pactual, desde julho de 2017 já está negociando. O código de negociação era a RCT11, mudou para a RZT11, já fez 6 emissões, a taxa de administração e gestão estão embutidas aí a 1% sobre patrimônio líquido, e tem uma taxa de performance, sim, ele tem taxa de performance, 20% sobre o que exceder IPCA mais 5%, que não é tão difícil de fazer isso, já que o rendimento dele já é impulsionado pelo IPCA, e os aluguéis dão uns 5%, ele acaba sempre tendo taxa de performance. O rendimento dos últimos 12 meses, na verdade, esse relatório é lá de janeiro, então referente a dezembro, dá um 16,19%, é altíssimo, se levando em consideração que a inflação do ano passado foi 5%, então mais de IPCA mais 10%, você ganhou, quem investiu recebeu de dividendos. Não vou falar da desvalorização da cota, mas em termos de dividendos, o valor de mercado fechou 88. E aqui são os dados dos próprios que a gente passou agora há pouco. Ele estava com 43 mil investidores, acredito que já tem mais. Uma explicação que a gestão dá quanto à queda dos dividendos pagos em janeiro, referente ao mês de dezembro, então o impacto é explicado pelo fato de que estávamos optando por distribuir uma totalidade de rendimentos do fundo sem fazer o deferimento da possível taxa de performance. Então, o que aconteceu? No decorrer do ano, eles não guardaram a reserva para pagar a taxa de performance. E quando virou o ano, teve que pagar a taxa de performance, por isso que o rendimento, voltar aqui, foi tão baixo, 39 centavos. Foi muito baixo.
O RZAT11 também já anunciou proventos desse mês, tá, gente? E o site não atualizou ali, mas ele foi R$ 1,18, que dá um dividend yield de 1,39%. 1,39% é o dividend yield agora, que foi a data base dele foi ontem, por isso que os sites ainda não estão atualizados. Se a gente olhar aqui, a receita de 2022, mas a gente já pode ver aqui que o terceiro trimestre a receita foi bem mais alta que o quarto trimestre. O que aconteceu no quarto trimestre? Deflação. E quando tem deflação, a receita dele cai. Vamos descobrir por quê. Esses são os imóveis, não estão muito bem aqui, mas você pode ver que ele tem 10 imóveis. Esses 10 imóveis distribuídos pelo Brasil, tem em Goiânia, Marisol, São Paulo, não consigo ler aqui, a letra está bem pequenininha, São Paulo também, Ceará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Tirando o último, todos tirando o primeiro, perdão, que é aqui de Goiás, todos eles têm opção de compra. Tirando esse de Goiânia, que eles têm opção de compra. O que é opção de compra? O vendedor tem a opção de recomprar o imóvel ao término do contrato. Então, ao término do contrato, o vendedor pode comprar pelo mesmo preço. Para ter essa opção de compra, o vendedor não perder essa opção, esse direito de recomprar, ele tem que pagar o IPCA de 2 meses antes, em cima do valor da compra. Então, o IPCA interfere diretamente no aluguel, porque o vendedor paga o aluguel que ele está usando, mais o IPCA em cima do valor da compra de 2 meses atrás. O IPCA de 2 meses atrás hoje é o de janeiro. Então, ele vai pagar o aluguel, mas o valor do IPCA de janeiro foi 0,48, eu não lembro, tá? Aproximado, em cima do valor que ele comprou o imóvel. Aí você pode ver que ele é considerado, em termos de característica, híbridos, né, pelo setor de logística, infraestrutura, transporte, então, mas ele é mais próximo de logística, se a gente fosse classificá-lo. Mas pelo fato dele dar essa opção de compra, se o vendedor quiser, no final do contrato, comprar pelo mesmo preço um imóvel, se o imóvel valorizou, ele vai comprar pelo mesmo preço. Se o imóvel estiver desvalorizado, ele não vai comprar, vai entregar. Ele acaba funcionando mais ou menos como um fundo imobiliário de papel. Cuidado que a gente tem que ter com isso. Quando acabar os contratos, o aluguel não vai ser mais o mesmo, não vai ter mais o IPCA. Não vai ter mais a opção de recompra. Aí o cuidado que a gente tem que ter é exatamente esse. Talvez o aluguel caia quando acabar os contratos. Tudo bem que os contratos estão aí todos terminando lá depois de... O mais curto aqui são esses 2 últimos, 2026, dezembro de 2026. O resto é só em 2030 em diante. E eles ainda dizem aqui, lembrando que, exceto o contrato do Poligin, todos os outros 8, ainda a cobrança é referente ao IPCA mensal sobre o valor da compra do imóvel, para que seja mantida a opção de recompra, que os locatários detêm somente quando o índice é positivo. Ele é um fundo híbrido, então para achar um fundo híbrido que funciona mais ou menos assim como um papel, é meio difícil, mas então eu trouxe 2 outros para comparar com ele, que é o OURE11, inclusive foi o segundo lugar lá, né? Quem sabe na próxima seja ele, que atualmente está dando um dividend yield de 1,28%. Se a gente comparar aqui com o dividend yield que foi divulgado ontem, do RZAT11, que dá 1,39%, o RZAT11 está ganhando o RE11 de lavada. E se a gente comparar com o SEQR11, que tem também imóveis com característica logística, mas sem a opção de recompra, está dando 1,15% de aluguel. Então, e também tem menos imóveis que o RZAT11. Então, vamos lá, para a gente terminar o vídeo, o RZAT11, o relatório acaba não sendo tão, vamos dizer, claro em algumas coisas, mas é bom saber isso. Se eles compraram por R$100 mil o imóvel, quando terminar os 10 anos, eles vão vender o imóvel pelos mesmos R$100 mil. Então, por que vai vender pelo mesmo valor? Porque o vendedor está dando a inflação em cima desses 100 mil mês a mês até o final do contrato, para poder ter o direito de comprar
o imóvel de volta. E lógico, se você está pensando em muito longo prazo, considere esse fundo mais como um fundo imobiliário de papel, que sempre entrega a inflação nos dividendos. Pessoal, vou encerrando por aqui. Comente o fundo que vocês querem que eu faça o comentário. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, pessoal.